Bom, pessoal que está online no YouTube, estamos aqui na FISP 2024, Tech Show 3, palestra dos expositores. Nosso tema vai ser voltar e aplicado para a segurança efetiva das mãos. É um programa de gerenciamento de riscos que a gente adota em alguns clientes, e a gente trouxe aqui para mostrar para vocês como que a gente aborda isso, como que a gente desenvolve essa metodologia, essa técnica dentro dos clientes. Então, fiquem à vontade, se vocês tiverem dúvida, vocês aqui presentes. Quem tiver aí online também, tiver dúvida também, deixa na descrição os comentários, e que assim que possível a gente faz aí contato, responde as dúvidas. E quem está aqui presencialmente quiser depois apresentar para alguém, vai ficar gravado no nosso canal no YouTube da Gmove também, para poder também disponibilizar para os colegas ou da empresa ou alguns conhecidos, para poder levar esse conhecimento aí que a gente adota na Gmove para a empresa de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui. O meu nome é Gustavo Cassiolato, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sou engenheiro responsável pela Gmove. Nós desenvolvemos ferramentas, soluções para o trabalho seguro de máquinas e equipamentos, visando aí a segurança dos profissionais, tá? Então, queria trazer para vocês algumas reflexões. A primeira é como que a gente faz a gestão dos riscos pensando na preservação das mãos dos colaboradores, tá? Como que as nossas empresas hoje fazem essas atividades, né? É através de algum documento, é através de algum programa de gestão. Então, normalmente é através de análise de risco, permissão de trabalho. Aí a gente tem as ferramentas que são adaptadas, né? Aquelas que são por anos e anos desenvolvidas, aquela ferramenta que sempre deu, é a ferramenta que dá certo. E aí também tem a utilização de EPIs também para evitar aí os acidentes com as mãos. Então a primeira reflexão que eu faço é sempre assim: dentro hoje da nossa análise de risco, né? Então a análise de risco que a gente faz, ou permissão de trabalho, como que a gente aborda riscos das mãos? A gente tem algum campo específico para isso, ou fica muito em aberto, né? Sempre quando a gente pega uma permissão de trabalho e a gente vai detalhar a tarefa, a gente esquece às vezes do risco das mãos. A gente lembra da tarefa, eu vou pegar aquela carga manualmente, eu vou fazer aquele ajuste no equipamento, e às vezes esquece das mãos dos profissionais, tá? Aí, uma segunda reflexão que eu trago: como que as campanhas que a gente realiza dentro da organização são executadas? Será que elas são eficientes? Como que a gente informa as pessoas que estão dentro da nossa organização sobre esse processo, né? Então tem empresas que fazem campanhas, né? Colocam bonecos infláveis, trazendo essa conscientização de mãos, cria adesivos, né? E também faz mural, coloca lá, todo mundo coloca a mão, fala da importância, faz até brincadeiras aí da ausência das mãos, como que poderia trabalhar, aquele profissional poderia fazer alguma atividade sua particular sem as mãos. Então traz aquela sensibilidade do profissional não ter as mãos para o dia a dia, para a sua utilização, né? E aí, essas campanhas assim que a gente verifica na maioria das empresas, elas sempre são patrocinadas, às vezes, por empresas de luva, empresas de EPI, mas não tem aquela abordagem da conscientização do profissional quanto à utilização das mãos nos seus processos, né? Então, ainda existem os riscos. Às vezes faz campanha dessa, na semana seguinte tem um acidente, na semana seguinte tem algum evento com as mãos, por quê? Ela não foi efetiva, ela não foi eficaz. Então a gente precisa realmente fazer campanhas que sensibilizem os profissionais que as mãos são importantes, que ele tem que parar, refletir sobre a atividade antes de sair executando, né? E aí a última reflexão que eu trago é como os hábitos relacionados às mãos são gerenciados. Então, por exemplo, eu tenho novos processos, então eu vou fazer uma montagem de um equipamento novo, eu vou fazer uma instalação de uma máquina nova. Então, como que eu faço isso, né? Como que a empresa adota esse processo? Tem que fazer uma PT, tem que fazer uma PR, mas tá bom, mas de que forma que a gente faz a conscientização das mãos nesse processo? Principalmente na mudança de processos. A gente vê estatisticamente que um dos maiores fatores que causam acidentes com as mãos
são mudanças de processos, que a gente não consegue ter aquela sensibilidade que todo aquele risco está envolvido naquela atividade, né? E aí também a gente tem atividades rotineiras, né? Então aquela pessoa que está acostumado, ele fica confortável com aquele processo e está no automático dele, né? Então a gente vai falar lá para frente sobre os fatores humanos que acabam causando ainda muitos acidentes com as mãos, e aí as não rotineiras, que são aquelas atividades que ele não está acostumado a fazer, não tem aquela destreza, não tem habilidade, não tem aquele conhecimento padrão sobre aquela operação, tá? E aí, o que eu trago para a gente? Agora, em 2024, aquela questão sobre ato de recusa se transformou agora para motivos razoáveis, né? Então, a gente tem que conscientizar o trabalhador do que realmente é um risco atrelado às mãos ou ao processo dele, para que ele ganhe essa bagagem técnica e tenha motivos razoáveis para paralisar a sua atividade e solicitar ao seu superior hierárquico uma intervenção, uma análise, tá? E aí eu trago aqui o que é razoável, tá? Às vezes a gente fica só com esses motivos razoáveis, então é aquilo que é aceitável, admissível, plausível, suportável, tolerável. Então a gente precisa conscientizar o profissional do que é um risco com as mãos, até onde ele pode ir, até onde ele pode ter uma intervenção numa máquina, num equipamento, num processo, e saber o que realmente ele pode executar. Então, para isso, a gente precisa capacitar, oferecer para ele condições de identificação de risco, de perigo, e ter um mapa da execução e identificar o que ele pode fazer, tá? Bom, e aí o que eu trago de estatística, né? E em 2023, nós tivemos 27.477 benefícios acidentários por causa de incapacidade temporária envolvendo fraturas, esmagamento, traumas relacionados à mão e punho. Ou seja, tivemos ainda um aumento de 8,4% em relacionado a 2022. Estatisticamente equivale a 35% dos acidentes com as mãos. Então as mãos, olha o dedo aqui, ó, representa 22%, tá? Mão, 7%. Então se a gente somar dedo e mão, só aqui já dá 29% dos acidentes do trabalho. E aí, se a gente for a fundo, quanto custa isso? Quantas pessoas ficam afastadas do seu trabalho por questões de acidentes com mão e punho, né, dedo? São inúmeras. E quanto isso representa, né? A gente sabe, para as empresas, para o governo, né, também, e até para o profissional, porque ele às vezes perde capacidade motora, ele perde, às vezes, a execução do seu trabalho tem que ser alocado em outra atividade, porque ele dependia daquela mão, daquele dedo, né, para executar a atividade. Então, é muito importante a gente trazer esse dado e trazer um dado real. E aí eu falo para vocês, nós estivemos agora nos Estados Unidos, na feira NSC, em Orlando, e aí conversando com outros profissionais, a realidade dos Estados Unidos é igual. E aí a gente está lá na França também, participando de comitês, de trabalhos lá na Europa, a realidade é a mesma. Então, acidentes com as mãos, a maioria dos países são 30% a 35% dos acidentes relacionados, tá? Então, vale a pena aí a gente conscientizar. E aí, quando a gente fala lá sobre acidentes, né, a gente pega a pirâmide, né, até para chegar lá no acidente fatal, a gente faz a estruturação dos quase acidentes, dos incidentes, até a gente chegar lá na fatalidade. O que acontece? Se a gente não faz os registros dos quase acidentes, a gente não está sabendo como que está a organização, como está a maturidade de segurança, como os profissionais estão lidando com isso. E nas mãos, qual que é o maior problema? É que a gente sempre tem o reflexo. O reflexo. Quando a gente vai lá fazer uma atividade, e dentro daquela atividade a gente quase machucou meu dedo, o funcionário não reporta isso. Ele tem receio, vai atrapalhar, ele vai falar, putz, eu vou mostrar uma fragilidade minha. Só que isso pode representar o quê? A perda de um dedo, uma amputação, um esmagamento, um acidente, um corte. E isso daí tem que ser reportado. E quando a gente entra aqui no Boltai, que é o objetivo da gente estar aqui hoje, a gente vai ver que quando a gente fala que o EPI é a última barreira do Boltai é o reflexo. Então, se eu não tenho reflexo
e tem o EPI, de nada adianta ter o EPI, porque às vezes ele não vai ser efetivo. Então, o reflexo é a última barreira do bow tie. E a gente tem que sempre trazer esses números, conscientizar. Então, por isso que eu falo, quando a gente faz uma campanha de segurança relacionada às mãos dentro de uma organização, a gente tem que criar realmente uma estrutura técnica para poder trazer esses reportes, trazer essas informações de quase acidentes. E nas mãos está relacionado a reflexo. E de que forma que a gente aborda isso hoje dentro das organizações? A gente fala para o colaborador, olha, quando você tiver um reflexo, quando você tiver um quase acidente com a mão, você tem que reportar, você tem que trazer essa informação para o comitê, para o time daqui da CIPA, né? Então isso daí é um dado muito importante para a gente estruturar realmente uma campanha de conscientização do uso das mãos, tá? Então, eu sempre falo, reflexo, a gente tem que sempre trazer esses dados para o comitê como estatística. Bom, e aí, conversando com algum de vocês aqui, eu já vi que o pessoal é da segurança do trabalho, já tiveram, às vezes, algum briefing sobre isso, alguns usam já o bow tie. Então, trazendo de forma bem direta aqui o que significa essa metodologia, né? Por que a gente gosta dela, porque apenas em um chart, em uma folha só, a gente consegue saber qual é o perigo, o que ele pode causar, né? E quais as barreiras que a gente tem que adotar para que aquela ameaça não se torne um acidente. Então, em apenas uma folha a gente consegue trazer um mapa de tudo. E aí eu sempre falo o seguinte, de nada adianta a gente ter barreiras, como o bow tie fala, se elas não são efetivas. De nada adianta eu ter uma campanha de conscientização das mãos, se serve só para o fabricante de luva colocar os produtos dele em cima de uma bancada, o pessoal pintar a mão e colocar na parede, sendo que na hora seguinte o meu colaborador está exposto lá, colocando a mão em perigo, colocando às vezes a vida dele em risco por conta de uma conscientização inadequada, de um projeto inadequado. Então, o bow tie eu gosto muito por causa disso, porque a gente tem claramente descrito quais são as barreiras para que a ameaça não se potencialize e crie um evento crítico, tá? Então, perigo, hoje a gente tem diversas situações dentro das organizações que geram perigo aos trabalhadores. Então, cabe a gente de segurança do trabalho criar as barreiras e utilizar as ferramentas de forma efetiva para que a ameaça não se potencialize, não se torne um evento crítico, tá? E aí tem as consequências também, né? Então, a gente tem dentro do bow tie diversas particularidades que, se a gente explorar aqui, são horas e horas de ensinamento e vale a pena até a gente explorar. Depois daqui, se alguém tiver alguma dúvida de como a gente trabalha, estamos à disposição, tá? Bom, e aí trazendo o que a gente tem hoje no bow tie, quando eu fiz engenharia de segurança do trabalho, faz alguns anos já, e não tinha tanta informação de bow tie. Hoje a gente tem uma norma NBR, a BNT NBR ISO, a 31010, que fala sobre gestão de risco. E ela fala sobre o bow tie. É uma representação gráfica de caminhos das causas de um evento até suas consequências. Mostra os controles que modificam a possibilidade de um evento e aqueles que modificam as consequências se o evento acontecer. Nós não temos como quantificar e qualificar o risco utilizando o bow tie. Aí são outras ferramentas de gestão de risco. Mas para isso, a norma é muito clara, que ela fala que o bow tie, ele serve para compreender as consequências e ela serve também para registro de relato, né? Então, através dessa imagem, ela consegue mostrar para a gente quais são todas as ferramentas de gestão de risco que são adotadas em cada fase da identificação, da análise, da avaliação, do tratamento, do registro. Então, dentro dessa norma, facilmente a gente consegue saber aonde a gente pode aplicar o bow tie. Então, não é qualquer local, qualquer atividade. Ele tem um objetivo, é deixar claro quais são os riscos, as causas dos eventos e as possíveis consequências, tá? Então, a gente saber também que ele não resolve tudo, não consegue quantificar e qualificar o risco, apenas mostrar no chart como são as consequências, os caminhos e o que a gente pode adotar. É uma ferramenta que eu acho muito eficaz para a visualização dos riscos com as mãos, tá? Então,
que eu queria trazer para vocês, assim, ó. Vamos perguntar se faz sentido que o EPI desempenha um papel enorme na segurança das mãos, tá? E aí, pensando, um dos principais EPIs aplicados às mãos são as luvas, né? E aí a gente fala que ela é a última linha de defesa, pensando lá na pirâmide de risco, de eliminação de risco, de mitigação, até o EPI, certo? E aí, utilizando os equipamentos, existem luvas que elas não podem ser aplicadas, correto? Porque tem equipamento que a minha mão pode ficar presa, que a luva pode ficar presa, então, se eu utilizar a luva, vai ser um risco. Então, a luva, ela também pode causar também acidentes. E aí, o que a gente faz? Qual é uma das barreiras de proteção que a gente adota? Placas de identificação. Qual é a eficácia disso? Muito baixa, né? Então, para aquele profissional que está o dia inteiro olhando para aquela máquina, e toda vez ele olha para essa placa aqui, ele vai entender como um símbolo qualquer, não vai entender aquilo como uma barreira de proteção, né? Lembrando da hierarquia de controles, né? Então, o EPI é sempre a última barreira. E aí, onde a G-Move está? A gente sempre está querendo propor soluções para eliminar o risco, eliminar o contato das mãos daquele profissional com o risco. A gente pode reduzir, isolar e controlar, né? Então, controlando é isso daqui, ó, permissão de trabalho, sinalização, isolando, bloqueando, reduzindo, diminuindo a concentração, a velocidade, a tensão, e na eliminação. Então eu convido todos vocês a visitarem o stand que a gente tem lá em cima. Lá a gente tem todas as ferramentas desenvolvidas pela G-Move, seja para golpear, para guiar, para orientar, para fazer a manutenção de alguma máquina, de algum equipamento. E eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicação real de clientes que a gente tem. Então lá estão os equipamentos para vocês conhecerem eles fisicamente, verem aí a aplicação, como o profissional vai se sentir na aplicação dele, com requisitos de ergonomia, de leveza, de aplicabilidade. Todos os nossos produtos são homologados, são testados por ergonomista. Então não é um produto que a gente cria num torno, num fundo de quintal. A gente vai em muita empresa que sempre tem um profissional que acaba criando os equipamentos, criando as ferramentas, mas mal sabe ele que às vezes essas ferramentas que ele está criando podem gerar outros riscos, né? Então eu estou criando às vezes uma ferramenta para eliminar um risco, mas na verdade eu estou oferecendo oportunidade para colocar meu colaborador em risco, tá? Então esse é o nosso propósito, de oferecer as ferramentas adequadas. Então, pessoal, o que eu trago aqui? Eu trago um exemplo de uma escavadeira, né? Então, quando a gente tem uma escavadeira aplicada em alguma obra, em alguma atividade, a gente tem as conchas, a gente tem as estruturas, normalmente elas são ligadas por pinos. E aí, como é que eu faço para sacar um pino desse em obra? Tradicionalmente, eu utilizo uma marreta e um contrapino. Aí eu preciso de 2 profissionais. Um que está lá na zona de risco, esperando ser golpeado, e o outro que vai fazer aquela postura inadequada, às vezes, para poder golpear. Então, a gente nem treina, às vezes, o nosso colaborador a usar a marreta. A posição correta, como que é a forma, qual é a velocidade, qual é a ideal para cada tipo de pessoa. Aí chega num equipamento desse e ele acaba adotando, às vezes, a técnica que ele acha, né? Então, pensando na situação de perigo, né? O que é o perigo aqui? É fazer a utilização das mãos para sacar um pino, né? E aí, o que pode acontecer com as nossas mãos? Qual que é o evento crítico, né, que pode acontecer? Eu posso ser golpeado por uma marreta, né? Posso ser golpeado. E qual é a consequência disso? Uma fratura, uma lesão, tá? E aí eu vou trazer depois alguns exemplos para a gente poder ter uma orientação. Dentro do Boltai a gente tem as ameaças, né? Então, o que é ameaça para essa operação? Então, ferramentas inadequadas. Eu uso um pontalete lá de madeira. Nossa, esse pontalete de madeira ele pode quebrar, ele pode não ter a estrutura para poder receber o golpe, pode se projetar, pode às vezes causar um acidente com o olho da pessoa, com alguma outra atividade. A utilização de ferramentas incorretamente, então também
por exemplo, estou usando uma marreta, se eu utilizar a postura inadequada, com certeza eu posso criar também um problema ergonômico com aquele profissional, tá? Falta de inspeção das ferramentas. Eu queria ver uma empresa que consegue fazer a inspeção correta de marretas, de ferramentas manuais, né? Às vezes não tem nem catalogado quais são as ferramentas, e ainda fazer a inspeção é exigir muito, né? Então tem que ter realmente uma inspeção delas para garantir que ela tenha eficiência, que tenha segurança na sua aplicação. O local de acesso, né? Também a complexidade do local que eu vou estar executando a atividade. Isso às vezes envolve trabalho em altura. A capacitação do profissional. Então hoje, de acordo com as nossas normas, a quantidade de capacitação que a gente tem, será que esse profissional que vai marretar um contrapino, ele é capacitado de alguma forma? Provavelmente não, né? Então a gente precisa criar essa capacitação. A questão de planejamento, normalmente essas atividades são não rotineiras, são atividades que não envolvem processos bem descritos e claros, então tem tudo isso daí. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que uma marreta pode matar alguém? Pode. Tivemos relatos, Petrobras, por exemplo, de estilhaço de uma marreta voar e machucar seriamente um colaborador e ele virar óbito. Então parece que às vezes não é tão grave assim, mas uma simples utilização de uma marreta, ela pode causar um acidente fatal. Então, essas ameaças, elas se materializam por falta de barreiras e aí acontece um acidente grave, né? Então, a ideia do bolt tie, tá? E aí a gente tem os controles, né? Então, quais são as barreiras que a gente tem que ter para prevenir ou para mitigar os riscos, tá? Então, a prevenção, ela sempre está do lado da ameaça e a mitigação está sempre do lado da consequência, quando a gente vai construir o diagrama de bolt tie. Então, são as medidas que a gente adota para eliminar ou prevenir a ocorrência do evento, tá? Então, são duas medidas adotadas para evitar que aconteça o acidente. Aí as ferramentas da G-Move entram. Então, os nossos produtos, eles servem para prevenir, para não deixar que a ameaça se materialize. Então, vocês vão ver que a gente tem marreta smart, bastão balizador, alavanca ergonômica, manipulador. A gente tem diversos produtos para diversas aplicações. Não é só para elevação de carga, não é só para manutenção industrial, não é só para intervenção numa máquina. Então tem diversos produtos que resolvem para diversas finalidades, tá? Bom, e aí a gente tem um problema que é o fator de degradação. Então, de nada adianta eu ter a ferramenta certa, mas se o cara não sabe usar, né? Esses dias o cliente falou assim, eu tenho um público aqui muito amplo aqui dentro da minha organização e eu queria que você falasse de forma objetiva. Aí eu sempre trago, às vezes, algo popular, né? Big Brother, eu acho que é é o que todo mundo chega, pelo menos, a escutar de alguém sobre isso, né? Teve um caso aí da Yasmin Brunet, que ela estava fazendo um sanduíche no Tostex, e aí o que ela fez? Era aquele Tostex que abre, né? E aí ela fez um lado, aí ela abriu o Tostex e virou o pão. Ela não virou o Tostex. Então ela não sabia utilizar a ferramenta da forma certa e se expôs ao risco de se queimar o produto que ela estava fazendo e poderia ter gerado uma consequência grave para ela, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que sempre saber que não é só oferecer a ferramenta para o colaborador, a gente tem que treinar ele, a gente tem que auditar, a gente tem que ter aquela questão de avaliar o conforto da utilização. Então, as nossas pegas, elas têm o diâmetro correto, não tem a pinça, né? A gente tem alguns outros produtos que ofereçam aí uma destreza, tem pega vertical também para ele poder ter essa habilidade na condução. Então, dependendo da atividade, a gente recomenda a ferramenta certa, porque a utilização de ferramenta incorreta também pode gerar como um fator de degradação. Eu estou achando que eu estou resolvendo, mas eu estou impactando, às vezes, algum processo. E aí a gente entra num fator aí que é muito conhecido por nós hoje da segurança do trabalho, que são os fatores humanos, tá? Aí a gente tem as condições anormais, que são aquelas condições que fogem
da normalidade, então excesso de temperatura, que pode ser correria, pressão, evento climático, tá? E aí a gente tem também perda de serviços críticos, tá? Então também são oportunidades que fazem com que o fator de degradação seja afetado dos nossos controles, tá? E aí eu trouxe para a gente a particularidade de fatores humanos. E quando a gente fala de ferramentas manuais, de exposição das mãos, isso é um fator fundamental. Por quê? Porque o profissional que está executando uma atividade, e se ele coloca as mãos no local incorreto, né, ele pode causar um acidente. Então, a pressa, excesso de confiança, os trabalhadores que colocam as mãos em pontos de apertos, os fatores humanos têm uma mão em grande número, tem uma razão, né, com um grande número de ferimentos das mãos. E aí, o que a gente precisa? Precisa treinar, supervisionar, qualificar, certificar e ter auditoria. Quanta coisa, né, gente? Então, olha aqui o quanto representa a exposição das mãos dentro de um processo. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal da Yamaha aqui, dentro de uma montagem de uma moto. Quantos processos manuais existem dentro da montagem de uma moto? Só que a moto ela tem uma produção seriada. A gente consegue trazer boas práticas de outras plantas, a gente consegue utilizar ferramentas de aperto, ferramentas adequadas, mas pensando em outros processos, né, dentro de uma indústria siderúrgica, por exemplo, dentro de uma área de manutenção, temos atividades que dependem do fator humano estarem associados às condições da aplicação das mãos, tá? E aí, eu trago para vocês alguns exemplos dos produtos da G-Move sendo utilizados. Deixa eu ver se vai aqui, que o menino não está aí. Agostina, vê se dá para dar o play para mim, por favor. Bom, aí a gente tem, dentro de uma oficina, né, a montagem de uma estrutura, se não me engano, de um motor. A utilização anterior ele estava com a marreta, e aqui ele está com a marreta Smart direto numa chave adequada para a porca. Repete para mim esse vídeo, por favor. Repete para mim o vídeo. Ele é muito rápido. Então, na primeira situação, a gente tem a utilização da exposição das mãos, próximo à marreta, certo? Do próprio colaborador. Então, qualquer desvio, ele é golpeado. E aqui a gente tem a utilização da marreta Smart, que é uma ferramenta de êmbolo. O êmbolo passa dentro da estrutura e golpeia a ferramenta. Tá? Então, ele tem uma proteção das mãos nessa aplicação. Aonde a marreta Smart pode ser utilizada? Em todo local que eu preciso golpear, que eu preciso aplicar alguma pressão, que eu utilizo marreta, que eu utilizo martelo, tá? Então tem clientes que utilizam aí para estaquear, outros para tirar pino, outros para fazer abertura em estruturas, abrir algum componente. Então são várias aplicações diversas que a gente pode ter a aplicação da marreta Smart. O bom dela é que ela troca a cabeça, você consegue ajustar qual é a ferramenta adequada para a ponta dela. Então você consegue inserir conforme a sua necessidade da aplicação. Então é uma ferramenta que ela tem desde a mini para trabalhos leves até a pesada para trabalhos que você precisa aplicar uma pressão maior. A gente faz uma correlação com relação às marretas tradicionais, né? Então você tem a postura adequada, você garante aí a conformidade do golpe, você consegue ter um golpe linear e preciso da atividade. E uma das coisas que a gente trouxe aqui para a feira, a gente trouxe um simulador de marreta que você pode ver o quanto você aplica de golpe, o quanto você consegue aplicar. Então lá no stand vocês podem testar a marreta, pegar ela, golpear e vocês vão ver a potência dela. Ah, Gustavo, mas ela é pesada, ela não é pesada. Existe o contrapeso também que a gente pode adicionar nela para oferecer mais potência no golpe.
ela pode chegar a 6 quilos, a 10 quilos, mas temos também agora uma solução que é um apoio de piso, que você consegue sustentar ele e ajustar até a altura do golpe. Então você consegue aplicar o golpe linear na altura que você precisa. Ah, eu tenho um golpe a 1,5 m. A gente consegue fazer na altura que você precisa para ter o deslizamento horizontal e garantir aí a pressão aonde você precisa que seja aplicado, tá? Bom, esse outro produto que a gente tem aí é o bastão faca, né? É o bastão que a gente fura bag, na verdade, esse daqui é o bastão fura bag, desculpa, e que ele serve o quê? Muitas empresas têm os big bags dentro do seu processo. E aí, qual é a ferramenta manual que as pessoas normalmente têm? Um estilete, uma faca, um canivete, e aí isso daí é o quê? É um grande problema, né? E aí a gente desenvolveu uma ferramenta que, conforme ele puxa a ferramenta, a faca abre. E quando ele solta, ela se esconde. Então ela não tem perigo de machucar ninguém quando ela não está sendo acionada e utilizada. Então, solta para mim, por favor. Então, olha lá, a gente tem o colaborador realizando aí o corte do Big Bag, afastado da carga. Então a gente tem clientes que têm fertilizantes, tem clientes que têm minérios, minerais. Então, às vezes, aquele colaborador está em contato com aquela carga, com aquele objeto que está sendo, que está caindo desse Big Bag, e dessa forma ele mantém aí uma distância segura da aplicação, tá? Então, a gente tem formato vertical, formato horizontal, para poder cortar conforme a aplicação. Então, isso daí reduz com certeza acidentes na utilização de facas, reduz aí a possibilidade de ter também uma arma branca, às vezes a campo, que pode causar outros tipos de riscos que a gente sabe o quanto potencial pode ser, e trazendo aí essa inovação. Fico muito feliz que esse produto nós conseguimos vender para 30 países, e quando chega lá na execução, o pessoal fala, putz, como a gente nunca pensou nisso? A gente sempre usou faca, sempre usou estilete, tinha que ficar molando, tinha que ficar controlando, tinha que ter pessoas autorizadas, tinha que dar treinamento, né? Hoje, com uma ferramenta segura, muito barata, próximo, às vezes, o custo de uma faca, a gente consegue entregar um produto seguro, ergonômico, prático e que traz a eficiência. E pensando lá no conceito do Boltai, se torna, sim, uma barreira de prevenção de acidentes com as mãos. Ele com uma faca no bolso, uma faca presa, às vezes, dentro do onde ele está guardando, pode representar, às vezes, um risco para a saúde e a vida dele, tá? Bom, aí aqui a gente tem algumas soluções para o agro também. Então, a gente tem ferramentas ergonômicas aplicadas aqui à irrigação. A gente tem essa ferramenta que ela é uma alavanca. Então, quando ele vai fazer a conexão de tubulações, antigamente ele tinha que abaixar, ele tinha que fazer esforço físico, às vezes podia prender a mão entre uma tubulação e outra, e hoje, utilizando essa ferramenta, ele consegue deslizar horizontalmente a tubulação e consegue encaixar sem prender dedos, sem ter posturas inadequadas, sem ter riscos com as mãos. Essa outra ferramenta é uma alavanca ergonômica, que ele tem essa abertura, que ele coloca embaixo da tubulação para poder passar o que ele precisa debaixo da tubulação. Antigamente ele tinha que abaixar, né, pensando na postura correta, abaixar. Quem faz isso hoje em dia, né? Pega a tubulação, levanta. Era essa a atividade que ele tinha que executar. Mas muitas vezes era aqui, ó. E aí era o que? Absenteísmo, era pessoas afastadas com dor na coluna, com problemas de coluna. E aí a gente trouxe ferramentas calculadas, estudadas, desenvolvidas para aplicação, com pneus aí para aplicação específica no campo, e ferramentas que realmente aqui proporcionem para eles ergonomia, segurança das mãos e ferramentas efetivas para o controle aí de barreiras. Esse daqui é um dos principais produtos hoje da G-Move, que é o bastão balizador, tá? Praticamente, a função dele é guiar cargas suspensas.
Então, uma vez que uma carga ela foi içada, a gente tem aquela cultura do colaborador colocar a mão na carga, andar com a carga suspensa, né? Eu vou descer a carga num pallet, num local, numa posição. Eu preciso ter o contato com a carga. E aí qual é o problema? Minhas mãos. O que adianta eu usar luva? Na hora que eu vou descer a carga, minha mão pode ficar presa embaixo, né? Existem luvas ultra mega potentes. Será que são suficientes para pegar, às vezes, uma carga extra pesada, né? Então, essa cultura de colocar as mãos nas cargas é algo que está mudando. É um cenário que essa cultura já está sendo mudada. Não é mais legal o cara colocar a mão na carga. Hoje eu vou dentro de uma indústria e a pessoa coloca a mão na carga e já não é mais legal. Antigamente, quando a gente ia há 10 anos atrás, os técnicos de segurança falavam assim: não tem um produto que consiga fazer ele não colocar a mão na carga. O que eu posso colocar? O que existe? Foi aí que surgiu o bastão balizador, que foi o primeiro produto. E aí a gente tem de diversos modelos. Esse modelo aqui, ó, ele tem um laço, que ele envolve em qualquer carga cilíndrica ou qualquer carga. Você vai lá, passa um laço e você mantém uma estabilidade presa nele, tá? Esse outro modelo tem uma ponteira específica para guiar esse tipo de carga. Então, a gente consegue desenvolver bastões de 0,5 metro até 8 metros de comprimento para atender diversas aplicações. Mas o bastão balizador ele não serve apenas para guiar cargas suspensas. Vou dar um exemplo de um dos clientes nossos, que é a Novelis. Todo mundo conhece a Novelis, fabrica aços, né? Fabrica alumínio aqui no Brasil. E eles tinham um processo dentro da atividade deles que ele tinha que pintar a saída da bobina de alumínio, da chapa de alumínio. Ele tinha que pintar. Só que ela ficava em altura, então ele tinha que subir uma escada, colocar cinto de segurança, aferir a pressão, colocar lá no ponto de ancoragem, pegar o spray, pintar, descer, apertar a máquina. Putz, então eu tenho problema de altura, pressão, treinamento, olha quanta coisa que envolve risco, inspeção do EPI, escada, corrimão, piso escorregadio, olha quantas coisas a gente vai levando. Aí a gente foi lá desenvolver um trabalho desse. Preciso de uma solução que realmente não exponha meu colaborador, que eu consiga resolver. E aí a gente foi e desenvolveu um bastão balizador com um suporte de spray na ponta e que no solo ele só levanta o bastão, aperta um gatilho e o spray vai diretamente na chapa. Então, para aquele pessoal da engenharia que fala: você vai trazer uma ferramenta que vai embarrigar meu processo, vai atrasar, aí você fala para o colaborador: isso daí vai atrasar, eu não vou conseguir ter a mesma produtividade. Quanto tempo demorava ele colocar o cinto, subir na escada, pôr ponto de ancoragem, pintar, descer, avaliar, preencher o checklist? Quanto tempo demorava isso? E agora quanto tempo demora pegar um spray que já está pronto ali, ó, e apertar? Então são soluções, né? Então a gente conseguiu trazer uma solução efetiva para o processo dele. Pensando no risco de mãos, né? Dentro dessa atividade, tinham poucos riscos, mas é uma solução que elimina o risco de trabalho em altura, elimina o risco de escorregar, de tropeço, tá? Então, e otimiza também o trabalho, tá? Olha aqui outro exemplo, ó. A gente tem um cliente que ele tem um processo desse, que ele fica girando essas tubulações e uma tubulação vai de encontro com a outra. Então, uma tubulação de encontro com a outra, eu tenho um choque mecânico de uma tubulação. Se ela vem numa velocidade grande, qual que é o reflexo dele? Segurar. Isso é natural do ser humano, né? Então, quando a gente falou, de nada adianta ele estar com EPI, que dentro dos nossos controles de engenharia é o último, não é? EPI é o último. E aí o reflexo dele? O reflexo dele não vai fazer ele ter a força do Superman de parar essa tubulação. Então, a solução foi o quê? Tirar a mão dele da carga. E agora ele tem um dispositivo para rotacionar essa carga e posicionar ela até o ponto adequado. Ele é proibido de colocar a mão na carga. Por quê? Tiveram acidentes de prensamento de mão que precisou dessa solução. Então, infelizmente, ainda a gente trabalha de forma reativa. A gente poderia ser prevencionista nesse caso, né? Então, entender o cenário de risco, mas, infelizmente, às vezes a gente está acostumado com as operações, acontecem há 20 anos,
e a gente só vai fazer, às vezes, algum ajuste quando tem um acidente, um incidente, quando tem algum evento, e aí a gente vai propor as soluções. E aí que a gente entra com o nosso time de engenharia. Então, soluções ergonômicas seguras para o processo das empresas, tá? Então, é uma barreira efetiva, tá? Bom, e aí, para a gente finalizando aqui a nossa apresentação, então, pensando aqui nas barreiras de prevenção e controle, quando a gente tem os riscos com as mãos, vocês podem chamar a gente para poder contribuir com o processo, né? Nós, dentro da empresa, temos um propósito, que é levar segurança, que é levar ergonomia, que é levar soluções para garantir que o colaborador tenha um trabalho com qualidade e que não se acidente. Então, esse é o propósito nosso. Nosso propósito não é sair vendendo ferramenta, qualquer tipo de ferramenta. Então, tem cliente que a gente vai fazer visita, vem aqui testar a marreta Smart. A gente fala, não dá para aplicar, não utilize porque vai ser mais risco. Porque eu tenho que golpear aqui em cima, você vai ter um risco ergonômico, né? Então, não adianta você querer resolver um problema criando outros problemas. Então, o propósito da G-Move é esse. A gente está com os nossos produtos lá em cima, lá acho que é na segunda rua, acho que é a Rua 200, depois eu confirmo para vocês ali, mas a gente tem soluções, não estão todas aí, tá? A gente não consegue trazer todas, para alguns clientes são bem específicas, que a gente não consegue, às vezes, apresentar todas aqui na feira, mas temos dentro do nosso portfólio várias soluções, temos dentro da empresa um time de engenharia, eu sou engenheiro de segurança, tenho a minha equipe de projetistas hoje para desenvolver produtos e soluções para garantir isso. Então pode ser para elevação de carga, pode ser para manutenção, pode ser para amarração de carga, para um processo industrial. Eu quero fazer uma análise ergonômica do trabalho aqui em todo o meu processo e quero ver quais as ferramentas que eu uso, se são efetivas. Chama a gente faz uma visita, analisa o seu processo, identifica as oportunidades, sem o âmbito comercial, né? Por isso que a gente está aqui falando tecnicamente sobre uma ferramenta maravilhosa, que é o Bowtie, que é para a gente, num chart só, discutir tecnicamente quais são as ferramentas efetivas que levam à mitigação de risco e que podem ser corretamente adotadas para a saúde e a prevenção de acidentes. Tá bom? Então, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, vocês estarem aqui no primeiro horário. Sei que não foi fácil chegar, tem trânsito, tem um monte de novidades aí, um monte de gente apresentando produtos inovadores. Me coloco à disposição, tá? O meu e-mail, tá, é gustavo@gmove.com.br. Nós estamos localizados em São Paulo, mas temos também atendimento nacional. Então eu tenho profissionais que atuam em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Nordeste, Sul. Então nós temos profissionais que atuam a nível nacional e internacional. Então, se vocês atuam em multinacionais também, a gente tem produtos que são exportados hoje para grandes empresas, que são desenvolvimentos nossos aqui no Brasil. A gente sabe o quanto hoje o Brasil tem esse desenvolvimento no âmbito de segurança do trabalho. Então, conte com a gente, tá? A gente exporta nossos produtos, exportamos nossas soluções e, com certeza, estamos evitando bastante acidentes aí, não só no Brasil, como no mundo afora. Tá bom? Então, será um prazer. Quem puder passar lá na G-Move, tomar um cafezinho, estão super convidados. Tá bom? Obrigado, pessoal.